Assim, eu li em algum lugar que você foi o último brasileiro a pisar em Homs Com a guerra, sim. com a O guerra, único, né? é o único. Então, e não é só isso. Você foi preso, ficou 6 dias preso lá, né? Sem poder falar com ninguém. E por isso você decidiu escrever o livro, eu imagino, Isso. né? O que tu foi fazer lá, cara? Um Então, monte de lugar tranquilão pra tu ir, pô. Mas Dá pra tu ir pra Jerusalém. Fala pra ele aí, Rodrigo. Jerusalém tem umas quebradas complicadas. Ah, né? é? Eu saí de Israel num dia e à tarde começaram a jogar 760 e tantos mísseis lá. Agora, Eita. mês passado. Não, então, pô, Mas vamos falar. Vai pra ilha de Marajó, irmão. Búzios. É, vai pra Búzios. Búzios. Não, cara, eu sempre falo, tá até falando com o Rodrigo no carro agora sobre isso. Eu sou muito movido por histórias humanas, né? E aí quando tem um evento global de importância grande, eu fico sempre pensando nos seres humanos, né? Aham. E desde a época de faculdade eu tinha um sonho de cobrir uma guerra. E na minha cabeça só valia se fosse no Oriente Médio, que é onde a coisa, né, realmente acontece, né? Guerra no Paraguai não tem graça, né? E aí quando começou a guerra na Síria em 2011, eu fiquei acompanhando, né, lendo notícias, tudo que saía. E o epicentro da guerra naquele momento era a cidade de Homs, né? Que antes da guerra tinha quase 2 milhões de habitantes, uma cidade grande, né? Nem isso as pessoas aqui sabiam, porque aqui no Brasil só saíam matérias, a gente chama de matérias enlatadas, né? Que vem de agências de notícias. Aí saem matérias só numéricas, né? Tipo, morreram 120 pessoas hoje em Homs. Aí você lê a matéria, tinha lá uma declaração da ONU, uma declaração do governo da Síria, uma declaração de alguma ONG ligada a ativistas, e mais nada. Não tinha nome de ninguém que morreu, não tinha história das pessoas, como é que é viver nesse Frio, lugar, né? entendeu? Frio pra cacete. Exatamente. E aí eu fiquei um ano, né? Na época que começou a guerra, eu estava no Estadão, né? No jornal. Meu trabalho não era fazer matéria, eu era editor. Mas acompanhando tudo, visto, eu falei, cara, eu quero ir para esse lugar, entendeu? Eu quero cobrir essa guerra. Mas não era meu trabalho fazer aquilo, cobrir guerra, né? E toda matéria que vinha, saía, todos os veículos, Igor, sem exceção no Brasil, TV, jornal, revista, portais, todos, matérias só assim, numéricas e oficiais. Aham. Eu saí do Estadão e fui para Isto É. Na Isto É, meu trabalho também não era fazer matéria, não era repórter. E eu, por conta própria, articulei tudo, até que eu consegui o visto de imprensa para ir para a Síria, cobrir a guerra, para mostrar o que eu chamo de o lado humano das histórias, no caso da guerra. Eu queria muito mostrar isso. Como é que a guerra afeta a vida das pessoas, entendeu? O dia a dia, as famílias, os jovens, os casais, as crianças, eu queria ver isso. O comércio, o negócio na cidade. E aí, quando consegui o visto de imprensa, eu fui até a direção da Isto É, falei, estou com visto de imprensa, quero ir para a Síria cobrir a guerra. Sei que não é meu trabalho aqui fazer isso, mas queria saber se vocês têm interesse e me autorizam aí. Obviamente, eles gostaram da ideia, me autorizaram, me deram todo o apoio. E assim, em maio de 2012, fez agora 10 anos, eu fui para a Síria para cobrir a guerra e fui para a cidade de Homs, né? Que era, naquele momento, onde a guerra estava pegando de verdade. Tu chegou na Síria e foi pra essa cidade ou você já voou direto pra lá? Não, com a guerra, o aeroporto de Damasco estava fechado. Tá. Então, o próprio governo sírio, né, quando me deu o visto, me orientou a ir para Beirute, no Líbano, e de Beirute entrar na Síria por terra, né? Tá. E tem até foto num livro dessa... Tá até na contracapa, se você pegar atrás, você vai ver. Tem uma foto do passaporte. Tá vendo Aqui. aí? Tem, não tem? Tem aqui, ó. Então, nesse visto, tem uma frase manuscrita, assim, perpendicular, você está vendo aí no cantinho, que eles escreveram em português e em árabe a seguinte frase. Procurar o Ministério das Informações imediatamente após a chegada. Exatamente. Eles queriam que, quando eu chegasse em Damasco, fosse ao Ministério da Informação, e eu sabia que isso era para... Eles iam colocar um oficial do governo na minha cola para me impedir de ir para a guerra, porque em Damasco não tem guerra. Eu fiquei em Damasco uma noite e uma manhã, passei pela cidade, estava tudo normal, cinema aberto, shopping, comércio, pessoas na rua, tudo bem em Damasco. E o governo, naquele momento e até hoje, o governo tem um discurso de que não tem guerra na Síria. Eram só ataques do governo contra terroristas. Só que em Homs, uma cidade gigante, como eu falei, era o governo matando o próprio povo. É lógico que tem também questões terroristas, tinha células terroristas que também explodiam carros em bairros em Damasco para atingir pessoas ligadas ao governo,
Mas não era aquela coisa. Em Homs, cara, quem quiser procurar as imagens no Google, coloca Homs, Homs, guerra, e vai ver as imagens. É assim, era o exército do país destruindo a cidade, matando pessoas, rebeldes e inocentes. Então o governo não tinha interesse que a imprensa estrangeira mostrasse isso. Então, por isso, eu não fui no ministério. Eu cheguei em Damasco, não fui ao ministério, consegui dar um drible lá neles, peguei um ônibus normal e fui para Homs para cobrir a guerra lá.